Girando o assunto por aqui, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criticou o ato de pré-campanha do principal adversário dele nas próximas eleições, o deputado federal Guilherme Boulos. Como a gente gosta de entender todo o contexto, a gente fez o convite tanto para Guilherme Boulos quanto para Ricardo Nunes para poder bater um papo aqui no Morning. Nós queremos entender. Estamos conectados aqui com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que eu acredito que já me ouve, certo? Prefeito, o senhor está por aí? Bom dia. Bom dia, Paulo Matias. Bom dia a todos aí do Morning Show. Ô, prefeito, só para contextualizar a nossa audiência aqui, o Boulos foi à zona leste de São Paulo, é isso? Na região ali de São Mateus, e fez uma fala acusando, inclusive, a administração do senhor de estar retirando algumas pessoas próximas ali de córregos na região. A gente está tentando entender a versão dos dois lados. Qual é a sua? Paulo, o que aconteceu? Ali, na comunidade chamada comunidade Caboré, na região de São Mateus, bem na beira do rio Aricanduva, tem uma comunidade, que é a comunidade Caboré, que fez a ocupação daquele espaço. Pessoas que não tinham aonde morar, acabaram construindo ali as suas casas, seus barracos. E o que acontece ali quando chove? Sobe a água e inunda toda a comunidade ali, as casas. Inclusive, a gente teve, infelizmente, uma situação de um rapaz que foi carregado ali pela enchente na última chuva e acabou falecendo, e a Prefeitura de São Paulo iniciou um processo ali para resolver aquela situação. Ali, risco R3, R4, e o que é necessário fazer? Remover as pessoas, são mais de 1.000 pessoas, as casas. Estamos dando um atendimento habitacional para eles, que tem duas opções, Paulo. É bom a gente poder explicar para as pessoas. A gente pode dar auxílio aluguel, que é de R$600, porque está em área de risco, ou uma lei que eu aprovei na Câmara Municipal de São Paulo, eu não podia fazer isso antes, mas agora eu posso, que eu aprovei uma lei, dá uma indenização sobre a construção, que vai até R$30 mil. Agora, ali é uma área pública da Prefeitura de São Paulo. Então, o que o candidato foi lá e disse para as pessoas? Que elas não poderiam aceitar aquilo, que elas teriam só que sair dali quando eu desse uma casa, seria chave contra chave, e que a Prefeitura deveria indenizar a terra, né? Isso é bom porque o vídeo tem lá a fala, ele falando isso para as pessoas, mas qual que é a grande questão? Esse trabalho que nós estamos fazendo de remover as famílias para elas saírem de risco, para elas não correrem o risco de vida, cuidando das pessoas, preocupado com a vida das pessoas, para reurbanizar ali, quando ele vai lá e diz que as pessoas não devem aceitar, porque a Prefeitura tem que pagar a terra, aí é que é o problema. E tem duas situações, Paulo. Ou está mentindo, ou está desinformado, que também é grave. Porque a Prefeitura não pode indenizar uma terra, né, o terreno, que é da Prefeitura, é uma área pública, não tem, a legislação não permite isso, nem teria cabimento de alguém construir numa área pública, numa área da Prefeitura de São Paulo, e você indenizar o valor da terra como se ela fosse. Diferente de alguém que tem uma desapropriação, o terreno é dela, o imóvel é dela, então você paga ali por aquela propriedade que, evidentemente, deve ser ressarcido. Agora, nessa situação específica é ruim. E qual que é a nossa preocupação? O que as pessoas, até o limite, né, que as pessoas têm para poder fazer política? Porque eu estou preocupado de salvar as pessoas, de não deixar as pessoas em risco de vida, da gente poder dar uma solução e não vender ali uma ilusão, criando um problema e causar um transtorno numa situação que a gente já está resolvendo, a gente está fazendo com que haja uma solução para aquelas famílias, com todo atendimento habitacional e reurbanizando todo aquele espaço. Nós estamos canalizando o córrego, fazendo toda a infraestrutura, são R$170 milhões investidos para poder resolver essa situação de anos. Eu queria ressaltar, nossa preocupação é com a vida das pessoas, tirar as pessoas de um local aonde elas estão com risco, prefeito, de ter um alagamento. Sim, a Elaine Keller me pediu a palavra aqui, ela tem uma pergunta para você. Bom dia, prefeito. Queria aproveitar a sua entrevista aqui no Morning para pedir, né, e abrir o espaço para o senhor dar um esclarecimento sobre a matéria que o Intercept Brasil lançou ontem sobre a fraude das fraldas, alegando que a Prefeitura, no ano passado, em abril, contratou com uma empresa a compra de fraldas geriátricas, que no total deste contrato, o gasto da Prefeitura pode chegar em 60 milhões. Essas fraldas foram compradas no valor unitário de R$1,3 e
Quando foi esse ano, esse valor já foi reajustado para R$ 2,06, retroativo a agosto do ano passado, o que pode gerar aí um gasto de 20 milhões a mais nos cofres da Prefeitura de São Paulo. Queria que o senhor esclarecesse esse ponto. Elaine, assim que eu tomei conhecimento desse caso, imediatamente eu liguei para o setor responsável para poder entender do que se tratava. O setor responsável fez o esclarecimento e o que acontece? Que está pagando a mais porque existe alguma coisa irregular, conforme a nota que inclusive eles me mandaram aqui. É de que foi feita uma contratação de um produto, a gente distribui em torno de 5.500.000 fraldas por mês. Olha, a Prefeitura de São Paulo fornece fralda para as pessoas, muita gente não sabe disso. Um trabalho importante que a Prefeitura de São Paulo faz, que quase nenhuma prefeitura faz isso, a gente fornece fralda para as pessoas, mais de 5.500.000 fraldas por mês. E o que acontece? Foi feita essa contratação por um preço, e esse contrato e qualquer outro contrato, o fornecedor, ele pode, dentro da legislação, requisitar, solicitar um reequilíbrio, apresentando a justificativa de que aquele produto teve aumento dos seus itens, portanto, para continuar fornecendo essas fraldas, era necessário fazer o ajuste com relação ao preço, porque senão a gente teria esse fornecimento interrompido. Não teria condições de que com aquele preço lá atrás pudesse manter o fornecimento. Houve aumento ali dos itens e, portanto, a análise do setor técnico da Secretaria de Saúde com relação à pesquisa de mercado, feita uma pesquisa no mercado para ver se tinha fundamento aquilo, foi verificado se os itens realmente subiram, e depois de passar por todos esses órgãos técnicos da Secretaria, avaliado que dentro da legislação era necessário corrigir o preço para não interromper o fornecimento, o setor técnico da Secretaria aprovou e, portanto, fez ali a correção do valor. Lembrando que era um valor que estava defasado porque houve aumento dos itens. Então, um processo natural, vários contratos em qualquer setor público ou privado, ele pode sofrer ali uma análise com relação à questão de reequilíbrio de preço. Sim, prefeito, a gente compreende essa questão do reequilíbrio contratual, mas o que chama atenção é que a empresa venceu a licitação em abril, né? E aí já houve um desequilíbrio contratual 3 meses depois, porque esse valor que foi aumentado, né? Ou seja, de R$ 1,31 para R$ 2,06, ele passou a valer já em agosto, ou seja, 3 meses depois do contrato assinado. Faz sentido? Isso que eu estou te falando. Foi feita uma análise técnica, né? Se houve o aumento ali dos itens que compõem a fralda, isso foi avaliado, foi feita pesquisa de mercado. Não existe nenhuma situação onde você diga que o valor que está sendo pago, dos R$2 e pouco, seja um valor acima do que é o preço de mercado. Tem toda uma análise, não é algo feito de uma forma irresponsável, sem fazer análise de custo, de preço. Às vezes, dependendo do item que se compõe ali, existe um aumento que a gente não pode fazer, suspender o fornecimento e deixar as pessoas. Eu queria ressaltar, a Prefeitura de São Paulo fornece 5.500.000 fraldas por mês para as pessoas. Inclusive, a gente vai agora fazer um trabalho nos próximos dias de anunciar para todos vocês que a gente vai, inclusive, fazer a entrega na residência através dos Correios. Fica mais barato, porque é muito volumoso, ocupa muito espaço nas nossas UBSs. E a gente vai fazer, inclusive, a entrega residencial. Agora, houve todo um procedimento da área técnica da Secretaria de Saúde, fazendo a análise de preço. Sim. E foi identificado que não é pago nada além daquilo que é o preço de mercado, o preço que acompanha o aumento dos insumos. Sim. Prefeito, ontem, se eu não me engano, o senhor fez uma palestra, acho que na FAAP, me corrija se eu estiver errado. O senhor foi questionado por um aluno ali se o senhor tinha proximidade com o Bolsonaro, tinha proximidade com o Lula. O senhor disse que não tinha proximidade com nenhum desses dois. Eu quero que você explique essa fala para a gente. Vamos lá. Ontem, realmente foi isso, foi uma palestra ali para os alunos da FAAP. Fiquei encantado, né? Uma instituição muito importante, uns alunos muito preocupados com a cidade, um nível dos alunos que realmente me deixou bastante feliz. Terminada a palestra, me fizeram uma pergunta
sobre proximidade com o presidente e associado à questão da pandemia. Eu não havia entendido direito, perguntei, proximidade com o presidente Bolsonaro? A pessoa me respondeu que sim, eu respondi, olha, eu não tenho essa proximidade toda com o presidente Bolsonaro, até gostaria de ter, estou trabalhando até para ter, Paulo Matias, para que ele possa vir me apoiar. E aí expliquei a questão da pandemia, na sequência do questionamento, que foi uma colocação de uma aluna. E expliquei que São Paulo se tornou a capital mundial da vacina, que não faltou leito de enfermaria e de UTI para ninguém, não faltou oxigênio. Nós somos exemplo para o Brasil e para o mundo com relação à questão de enfrentamento à pandemia. Então, não tem nenhuma coisa além do normal. Tenho sido muito claro, muito objetivo, que é importante que o centro, ao qual eu faço parte, e a direita possam estar unidos para vencer a extrema esquerda, que todos nós sabemos que é um grande risco para a cidade, e é um processo que está acontecendo normal, eleição no ano que vem. Agora, a questão da proximidade com o presidente Bolsonaro não tem uma relação muito íntima, né? Mas queria ressaltar aqui, gostaria de ter, inclusive, que ele viesse me apoiar na eleição, sempre falando aqui de uma forma muito transparente, sem nenhum problema. Não entendi o porquê do ruído. Muito bem, prefeito, muito obrigado, viu, pela sua participação no Morning Show aqui de hoje. A gente gosta um pouquinho de bafafás políticos. Sim, mas você sabe que o prefeito, qualquer hora ele tem que entrar ao vivo ou vir aqui para falar sobre o projeto das mulheres paulistanas. Boa. É muito interessante isso, ele tem que falar aqui conosco. Muito bem, prefeito, obrigado, viu? Ricardo Nunes, entrevistado aqui do Morning Show desta quarta-feira. Valeu. Obrigado, Paulo Matias. Abraço a todos aí. Valeu. Gente, olha